Obrigado, Paulo. Você viu que eu acertei a música toda? Caraca, eu tava preocupado. Falei, ele deu uma ensaiada? Porque no primeiro culto ele quis colocar de forma prática, nem tão perfeitos assim. Exatamente. Tudo bem, Lu? Olá, tudo bem? Gente, bom dia ou boa tarde, tudo bem? É o seguinte, nós estamos na nossa reta final, vamos ter mais 3 pregações da nossa série, Nem Tão Perfeitos. A gente decidiu esse primeiro semestre caminhar com os heróis da fé, em todo o Antigo Testamento, ou também que a gente chama de Bíblia Hebraica. E foi um tempo muito gostoso, pelo menos para mim aqui, entender melhor os personagens, ver que eles não são tão perfeitos assim e que, na verdade, a gente também faz parte dessa história e tudo mais. E agora, nessa parte de Hebreus 11, que é o que a gente lê, e a gente volta com o olhar de Hebreus 11, né? Falando sobre os heróis da fé, o autor de Hebreus, ele vai ampliar em vez de falar nome por nome, ele vai agora trazer uma expressão muito legal, né? Abre aí em Hebreus 11, versículo 32 a 34. O autor a palavra diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar. Isso é legal, só um pouquinho. Olha que ele começa, né? Não é maravilhoso como Deus tira a consciência dos autores bíblicos que eles estão escrevendo a Bíblia? Porque se ele soubesse, ele não ia escrever. O que mais? Eu não tenho tempo para escrever. Como não tem tempo? Alguém sustenta esse cara, ele está escrevendo a Bíblia. Escreva o que você precisa passar para a gente, né? Essa frase, ela é muito legal sobre esse dinamismo da palavra, é 100% divina, mas ela também é 100% humana, trazendo sobre o dia que ele está falando, não tenho tempo. E agora ele vai falar, moral da história, todo o Antigo Testamento temos heróis da fé, temos a fé que antecipou Jesus. Então ele fala assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Ele não teve tempo nos mais difíceis, viu, Paulo? Estou na correria aqui, Davi, ele diria tipo isso, estou na correria. Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ou seja, o autor agora de Hebreus, ele está ampliando, está dizendo, olha, é muita gente. E na verdade, se eu fosse estar escrevendo aqui, no final do Evangelho de João, ele fala assim, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, não teria livro suficiente no mundo para escrever. O autor de Hebreus está falando assim, se eu fosse falar sobre a fé do nosso povo, é muita gente. Essa carta não ia ter fim. Então, eles fizeram muitas coisas. E aí fica legal, porque agora a gente pode escolher, nessa reta final, quem a gente quer do Antigo Testamento abordar. E a gente se apegou a esse fecharam a boca dos leões. Porque aqui é para falar de Daniel. E Daniel eu sou suspeito. Porque eu e o Gustavo colocamos o nome dos nossos primogênitos de Daniel. Porque se você cresceu na igreja, você ouviu já essa história. Daniel é muito legal. Tem várias histórias de Daniel, mas da cova dos leões é bonitinho porque nos fascina. Todos nós queremos ter esse animal indomável, essa besta, do lado de uma criança. É bonitinho ver como é que pode. O leão está do lado de um cordeiro, ou um leão está do lado da gente. Então, hoje está mais proibido, mas antigamente tinha esse turismo de você tirar uma foto com o leão. Geralmente esse leão está drogado. Porque se esse leão tiver em um estado natural, não é para ter essa foto. Ou vai ter só uma pessoa nessa foto, ou só um elemento nessa foto. 1,5, talvez. Boa. E a gente vê esses sheiks, esses caras grandes, esses ricos, eles querem mostrar o seu poder, trazendo um felino com eles, e isso demonstra essa curiosidade, desde a Bíblia a gente vai falar um pouco mais disso, da gente estar do lado dessas feras. E que poder é esse de estar do lado de uma fera que pode te devorar, mas que você controla, né? E a gente quer trabalhar com Daniel, e a gente tem que fazer um recorte bem pequenininho aqui, porque é grande, e a gente recomenda você ler
em casa, Daniel 6 todinho. Se quiser ler todo Daniel. Eu, quando vou pregar de um texto, geralmente eu tenho que ouvir, né? Eu ouço no carro, tenho aplicativos para isso. Eu ouço a história, o livro todo. Pois é, porque daí traz outra dimensão, a gente também vai falar sobre isso. Lu, você pode ler para a gente Daniel, capítulo 6, versículo 10 em diante? A gente trocou, tudo bem, Paulo? Tranquilo, não me avisaram, mas tudo bem. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e Ciro, o persa. Que Deus ilumine a sua palavra. Quando você recebe um e-mail do seu chefe, é prudente você ler o e-mail do seu chefe. E ler todinho. Talvez você tenha o azar de ter um chefe que escreve longos e-mails. Mas é melhor do que um chefe que faça reunião, que poderia ser um e-mail. E uma das coisas que você nunca deveria fazer, dica de trabalho, é ler o primeiro parágrafo, sair fazendo, e encontrar com ele e falar: eu fiz até isso, mas eu não entendi para que você quer. E ele vai falar: você leu o e-mail todo?
Então, não, eu li só a primeira parte, já tinha uma coisa para eu fazer e eu fui fazer. Isso é meio óbvio, né? A gente tem que ler o negócio todo. Só que o problema é que a gente se aproxima da Bíblia e só lê um pedaço. E acha que pode entender a Bíblia toda. Ao longo dos anos, dos séculos, no século XV, a Bíblia ganhou versículos e capítulos. E é muito fácil, e ela nos ajudou para eu falar, ó, abre em Daniel 6, vocês abrem mais fácil. Já pensou se fosse, abra no livro de Daniel e a gente vai estar mais ou menos naquela parte. Teria gente procurando até hoje. Para isso trouxe algo bom, mas por outro lado, no nosso jeito pragmático de olhar a Bíblia como se fosse um manual da vida, a gente vai assim, eu preciso saber de casamento, eu vou ali e vou ler sobre casamento. Só que isso tem um problema. Se você for ler sobre casamento em Gênesis com os patriarcas, vai dar um probleminha no seu casamento. Então não é um manual assim, ele é uma história. E tem um cara chamado Gorin, que escreveu o Drama das Escrituras, que é o orientador da Lu no mestrado dela. Lu, eu queria começar essa palavra perguntando qual a importância de ler a Escritura toda como uma história unificada. A Bíblia é a história do amor de Deus pela sua boa criação. Um Deus que não desistiu de resgatar e restaurar aquilo que Ele criou com muito amor. Quando a gente aborda a Bíblia como livros separados, ou as histórias bíblicas como fábulas, que eu vou abstrair alguma lição de moral, a gente está tirando a riqueza da história de Deus, que está sendo contada de Gênesis até Apocalipse. Então, quando a gente aborda, por exemplo, a história de Daniel, a gente precisa ler Daniel à luz da grande história de amor, redenção e restauração, resgate e restauração de Deus, que criou uma boa criação, que se corrompeu pelo pecado. E então ele não desistiu dessa boa criação, ele chamou para si um povo para ser luz para todas as nações, um povo a partir do qual ele iria enviar o seu próprio filho para resgatar e reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E essa é a nossa história. É por isso que a gente precisa entender a Bíblia como sendo a história de Deus, da qual Ele nos chama para fazer parte. Nós estamos no capítulo da história de Deus entre a primeira vinda de Cristo e a última vinda de Cristo. Nós somos o novo povo de Deus, chamado a sermos luz para as nações. Então, quando a gente lê Daniel, a gente tem que entender em que parte da história, dessa grande história de amor, Daniel está encaixado, como ele aponta para quem Deus é, o que Deus está fazendo e o que Ele ainda fará. E como isso daqui está me chamando a ser o povo de Deus hoje, sendo luz para as nações. Então existe essa forma de ler a Bíblia, que é a forma que Deus pretendeu que a gente lesse, né? Não tirando lições de moral de cada capítulo. Às vezes a gente vai ler um devocional, né? A gente vai ler aquele capítulo e a gente fala, e aí, o que eu aprendi com esse capítulo agora? Você está lendo uma grande história. Esse capítulo faz parte de uma história maior, né? E eu vou tentar fazer isso nessa reta final, fazer a história da Bíblia. E quero chamar o Paulo e a Luísa para interferir aqui se achar necessário. A história começa com um lugar especial. Deus decide criar para compartilhar da tua graça, do teu amor, do teu poder. E Ele faz todas as coisas. Ele confronta o caos, que é o grande oceano. Ele abre, Ele divide e ali fica um espaço onde Ele faz a sua criação e coloca a humanidade. E a humanidade Ele chama para reinar com Ele, desfrutar da presença dEle e reinar com Ele, homem e mulher. Humanidade no hebraico é a palavra Adam. Então Ele dá o nome de humanidade ali, aquele casal, e fala, vocês vão ser a minha imagem e semelhança. Imagem e semelhança, no final das contas, quer dizer, vocês serão meus filhos.
no capítulo 5 de Gênesis, fala que Sete teve um filho à imagem e semelhança dele, ou seja, é um filho. E fala, vocês serão meus filhos. Mas para vocês desfrutarem e terem esse privilégio, vocês precisam passar num teste para ver se vocês estão prontos. E a humanidade não passa no teste, ela fala, eu quero ter meu próprio conhecimento, eu prefiro caminhar com as minhas próprias pernas do que confiar na sua sabedoria, Pai, do que depender de você, seguir a sua vontade, eu quero ter a minha vontade, e eu quero determinar o que é certo e o que é errado, eu quero chamar às vezes coisas erradas de certa, e chamar coisas certas de errada. E aí, toda vez que o ser humano falha, ele sofre um exílio, ele sofre um afastamento, e daquele lugar que chamava Éden, Éden é no hebraico, que no grego é paraíso, por isso que a gente quer ir para o paraíso. Mas nunca nos explicaram, ou para mim demoraram para explicar, que a gente ir para o paraíso, a gente pensa que é o céu. Não, paraíso é voltar para o Éden, é voltar para esse lugar especial, no planeta Terra, que Deus criou, a gente quer isso. Então assim, é em busca desse lugar perdido. E o ser humano se afasta, e aí as histórias vão contando que o pecado vai dominando, e eles vão sendo filhos da serpente, ao invés de ser filhos de Deus. A serpente que ajudou, esse monstro que era marinho e agora está no deserto, que ajudou, e é uma figura, é difícil para nós modernos, que a gente fala, o que é isso? Um animal que fala. Ali é um jeito de falar sobre personificar o mal, que está cada vez nos dominando. Então você tem Caim se tornando uma serpente, matando seu irmão, levando ele para o deserto e matando, e aí o mal vai dominando desde a infância, toda a humanidade, e você vai ver a personificação do mal, aonde é violência, morte e abusos sexuais. Essa é a história do mal pleno. Deus decide resetar e fazer um novo Éden, só que esse novo Éden é um lugar menor, chamado Arca. Lá dentro, de novo, tem todos os animais, um casal, e ali eles vivem por harmonia por 1 ano, enquanto o caos está do lado de fora, as águas estão do lado de fora, sendo protegidas por Deus. Esse casal sai, ele decide cultivar um jardim, uma vinha, e naquela vinha, com o fruto que ele bebe, ele fica embriagado, e ele comete de novo a mesma história. A história, Gênesis até o capítulo 11, é a história da queda, não é só Adão e Eva. Todo o começo é uma introdução à Bíblia. Eu quero dizer que a Bíblia começa depois da introdução, aquele capítulo, é 12. Deus decide chamar um casal de novo, para falar, através da sua descendência, eu vou resgatar a humanidade. Uma coisa que eu esqueci, é que quando o homem peca pela primeira vez, Deus faz uma promessa. Ele fala, sabe essa serpente que te ajudou a te enganar? Vocês dois, através da sua descendência, vai ter um filho de Adão, ou um filho do homem, que um dia vai pisar na cabeça da serpente. Só que na hora que ele for pisar, a serpente vai ferir o calcanhar dele, ele vai sangrar, mas ele vai matar essa serpente. Ao longo da história de Abraão, Isaac, Jacó, a gente vai ver que esse casal, eles têm fé o suficiente, como os autores de Hebreus falaram, para trazer e antecipar essa volta ao Éden, essa volta ao paraíso, só que eles falham, eles não conseguem ser a imagem, semelhança do Pai que os criou. Até a última figura de Gênesis, que é importante para fechar o arco desse livro, que é José. José, ele é descrito de uma forma que não se coloca claramente o pecado dele. Todos os personagens da Bíblia têm pecado muito claro, mas em José é um cara que é filho de Israel, e ele é vendido pelos irmãos, os irmãos são maus, e ele é vendido para o Egito. No Egito ele consegue vencer a tentação sexual. Olha só os pecados que estavam vindo antes, e alguém que está vencendo, e aí quando ele vence, fala não, ele vai jogado numa prisão, ele tem visões, sonhos do lugar celestial, onde estrelas, lua, estão todas juntos, e ele também ali nas visões que ele tem na presídio, ele é esquecido, até que uma hora Deus o resgate e coloca na frente do faraó. O faraó é a grande figura bíblica da grande serpente.
da grande besta, do mal personificado. E José, através da sabedoria de Deus, ele consegue interpretar o sonho e falar: olha, você vai ter um tempo de fartura, mas no tempo de escassez, se você armazenar comida, você vai abençoar todas as nações. Essa era a promessa de Abraão. Através da sua descendência eu vou abençoar todas as nações. Então as pessoas olharam para José e falaram: então José é o Messias. Ele não estou vendo pecado claro, estou vendo ele abençoando todas as nações. E então ele vai administrar, só que ele administra de um jeito que você vai perceber que ele não pisou na cabeça da serpente que era o faraó. Ele tornou o faraó mais poderoso. E gente, não se brinca com serpente. Serpente é uma coisa difícil de... Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiquei uma semana numa casa de uma pessoa que tinha uma jiboia albina, gigante. E eu fiquei, gente, tem uma jiboia. Eu dormia no quarto que ficava jiboia. Que legal. Aí um dia eles trouxeram um ratinho para casa e eu achei, o negócio é muito primata. Eles pegaram o ratinho, deram uma paulada na cabeça do ratinho, matou o ratinho. Eu falei: por que você não matou o ratinho? Por que você matou o ratinho? Tão bonitinho o ratinho. E aí ele falou: não, para eu que eu vou dar para a jiboia, eu não quero ensiná-la a dar o bote. Eu falei: e precisa ensinar? Não nasceu desse jeito? E eles deram, e um dia, no meu penúltimo dia, eles falaram que eu fui curioso. Eu não acho que eu fiz isso, mas eu também sou ruim de memória. E eu deixei, e a jiboia não estava dentro do aquário. E a gente ficou procurando, eles ficaram bravos comigo. Naquele dia você foi dormir à noite tranquilo, não, né? Tranquilo. Não, a gente achou. Mas eles falaram: então, você tem que ir embora, Marcos, porque eles gostavam mais da jiboia do que de mim. O que eu quero dizer é o seguinte: se animais peçonhentos, eles estão ali e não adianta você querer domesticar leões e tudo mais. E em Êxodo você vai ver essa serpente picando o povo de Deus, massacrando o povo de Deus, escravizando. E Deus decide escolher mais uma pessoa, chamada Moisés. E Moisés é treinado, primeira parte da vida dele no palácio, educado. Segunda parte dele, um treinamento melhor, aquele treinamento do BOP, no deserto. E no deserto, Deus chama Moisés, e Moisés, ele liberta o povo do Egito, e aí ele fala: Deus quer que a gente adore no monte, e depois nós vamos de volta ao paraíso, à terra prometida. E eles falham, não só Moisés, todo o povo falha, e mais uma vez fica onde ficam as serpentes do deserto. Vocês vão morar onde? No exílio. Quando Moisés morre, vem um cara chamado Josué. Josué quer dizer salvação. Josué é o nome hebraico, salvação, que no grego se chama Jesus. O cara que vai levar o povo de Deus para dentro da terra prometida, para dentro do Éden. E Josué faz isso, ele leva, ele repete, ele abre o mar, o rio Jordão, ele entra dentro da terra, e lá agora eles estão lá dentro, e agora eles vão dividir em 12 tribos, parece que está tudo trazendo harmonia, mas o pecado de novo está lá dentro. A gente entra no livro de Juízes. Se você nunca leu o livro de Juízes, cuidado, é um livro indigesto. É um livro que você fica em dúvida: por que isso aqui está na Bíblia? Eu vou dar o propósito do livro de Juízes. O livro de Juízes está ali para mostrar que o povo de Deus ficou pior, igual ou pior aos povos vizinhos. Você vai ter todas as atrocidades entre os juízes. Pessoas que eram para julgar em nome de Deus, pessoas piores do que os outros povos. E em todo o tempo no livro de Juízes, cada história bizarra se acaba com uma frase: em Israel não tinha rei. E aí eles tiveram uma grande ideia: já estamos na terra prometida, mas a terra não virou o paraíso, virou o caos. E se a gente tiver um rei igual aos outros reis? E aí eles decidem: primeiro nós queremos um rei à nossa imagem e semelhança, ou a imagem e semelhança dos reis dos nossos vizinhos. Eles escolhem um cara chamado Saul. E Saul, ele acredita nisso, que ele é um Deus na terra. E ele decide fazer várias coisas que os outros reis faziam, como sacrificar. Eu também vou ser sacerdote, eu vou ser tudo. E Deus fala: você não é o meu representante. Vou escolher o meu representante, da tribo de Judá.
Manda o profeta ir lá e o profeta não consegue, ele fala, não estou entendendo quem é esse descendente, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, não tem mais nenhum filho, Jessé. Tem um moleque que passou de ovelhas. Esse é o segundo coração meu de Deus. E vem Davi. Davi está aqui, José, lembra José que era bom? Está aqui. Davi também vai descrevendo, não tem, a primeira parte da vida de Davi não tem quase pecado, é um cara que está sendo perseguido por Saul, mas ele é todo respeitoso, fala, não vou ir contra o ungido do Senhor. É o servo sofredor. Ele é o cara que deveria estar no trono, mas decide ser obediente. Até que quando ele entra, o reino vai se estabelecer e ele comete o pecado de Adão e Eva. Ele olha o fruto, toma posse e ainda vira um assassino. Quer construir a casa de Deus? Sua mão tem muito sangue, vem o seu filho tem sabedoria, agora tem. Agora vai. Agora vai, não foi. Não foi. É um eterno agora vai, né, gente? Agora vai. Eu acho que a Bíblia agora começa aquela narração. É hoje sim, hoje sim. Hoje não. E se você ficou já indigesto com Juízes, quando você vai ler 2 Reis, vai contar sobre a história dos reis de Israel. É um pior que o outro, até o autor decidir falar a história de Acabe, que é o rei por excelência, o pior que tem. E aí vem o exílio de novo, porque na terra sagrada, no Éden, não pode ter um povo com pecado. Eles são afastados para um lugar chamado Babilônia. Esse rei ímpio, chamado Nabucodonosor, decide pegar o melhor da linhagem real, da linhagem de Judá. Quem é dessa linhagem? Daniel. E a gente chegou agora na história de Daniel, que eu gosto. E se você for ler Daniel, e eu aconselho você a ler Daniel, se José não foi narrado com pecado, Daniel é difícil demais encontrar pecado. A gente sabe que Daniel pecou porque a Bíblia é muito clara que todos pecaram. Só que Daniel, a gente vai ali olhando, Daniel não come a comida por causa dos costumes e ele está mais forte, Daniel não se curva, Daniel, cara, o texto diz o seguinte, os caras não gostam de Daniel, mas Daniel 6, versículo 4 diz assim, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Dá até um pouquinho de raiva. Dá muita raiva. Eu tenho um pouquinho de raiva. Eu que sou, claramente, eu sou, sei lá, eu ia falar que eu sou Moisés, mas nem Moisés eu sou. Eu sou da versão dos heróis da fé que tem pecado muito claro, e a gente fica com raiva dele. Por que alguns a Bíblia escondeu? Porque eles estão colocando, Daniel é o projeto final, é agora ou nunca. É o cara que está nas outras nações. E Daniel tem algumas virtudes de José. Por exemplo, José, ele alimentou a serpente. Daniel vai mostrando que os reis vão caindo e ele permanece. Ou, é essa promessa, que teria um ungido que ia permanecer nos reinos. Os reinos iam passar Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Dário. Está indo e está lá, Daniel sempre lá. Por isso que ele está gerando raiva. Daniel, eu lembro que eu tinha um amigo, na minha infância, na minha adolescência já, e ele não era crente, mas era um amigão nosso, conhecia a gente, e ele era tão certinho, que a gente falava assim, cara, para você virar crente, você só tem que ir na igreja, porque já está tudo aí, o drive está instalado. Às vezes dá até uma impressão que se for na igreja vai estragar, piorar. Melhor nem ir. Né? Eu olhava assim os caras na igreja e falava, mano, você tem alguma coisa. E assim, presta atenção na minha fala, porque esse era o meu sentimento. Você só precisa falar assim, só fala da boca para fora, Jesus, eu te adoro, acabou, eu te aceito. E aí pronto, você já está, você precisa só de ter um ritual para poder, porque você já é perfeito. Isso revela o tanto que a nossa teologia, ou a minha, sobre do que a gente é salvo, é rasa. Do que é ser seguidor de Jesus, do que é exigido para nós, para estar na presença de Deus no lugar, no paraíso, como isso é raso, como isso é vazio, como isso é esse sentimento.
E aí eu queria abrir para você, Lu e Paulo, como é que vocês lidaram com esse pensamento raso que a gente tem de, é só eu parar de falar palavrão, eu parar de beber, fumar, acabou, tanto salvo. É interessante que você contando a história da redenção no Antigo Testamento, né? A gente vê esses padrões se repetindo de homens tentando chegar de volta em Deus, né? Então, a Torre de Babel, eu vou conseguir alcançar novamente. Aí vem a lei, eu vou conseguir alcançar novamente. Basta eu atingir determinados padrões, né? E essa é a nossa tentação, essa é a tentação do coração humano. Nós fomos criados para Deus, nós fomos criados para sermos iguais a Deus, para sermos faróis da graça de Deus, do amor de Deus, na criação dele, para uns com os outros. E quando a gente se distancia de Deus, quando a gente escolhe romper com a sabedoria divina como sendo o nosso norte, a gente se bestializa, a gente se desumaniza, a gente se torna cada vez mais parecido com a serpente, né? E aí a gente vai vendo caos sobre caos, tempestade em cima de tempestade. E essa é a minha tentação, assim. Eu sou a filha mais velha, literalmente e figurativamente, assim. É um outro padrão que se repete no Novo Testamento. O filho mais velho, que tenta se justificar, que tenta de alguma maneira atingir o padrão estabelecido para alcançar a salvação. E quando a gente reduz a salvação a virtudes morais, a gente reduz o sacrifício de Cristo a uma palavra. Tá bom, Jesus, eu te aceito. Já fiz todo o trabalho e agora eu te aceito. Quando a gente olha para todos esses virtuosos da Bíblia, José, Jó, que não teve erro também, Daniel, e o nosso coração orgulhoso queria encontrar alguém. Tá bom, qual é a receita? Deixa eu olhar Daniel aqui, deixa eu fazer exatamente o que Daniel fez, vou apresentar meu trabalho final para Deus, vou ser aprovado com louvor e não preciso de Jesus. E como é frustrante a gente entender, Daniel, aprovado com louvor. Ainda assim, não o suficiente. E essa é a história da minha vida, tentando ser aprovada com louvor o tempo todo, entendendo que o reino é o reino dos pobres, dos incapazes, dos que não conseguiram. Que no reino os últimos serão os primeiros. Os às vezes imorais. Quantas pessoas que Jesus usou como exemplo para os perfeitinhos dos legalistas religiosos, falando, tá vendo essa prostituta aqui? Tá vendo essa Raabe aqui? O reino é dessas pessoas, dos que não dão conta e precisam de um Salvador. Precisam de um Salvador. Lu, onde foi que a gente foi esses dias que a gente descobriu que tem um ministério para restaurar filhos de pastor? Pois é. Não... Você lembra? A gente tava lembro que tem um... Não é para restaurar, mas acho que é para tentar preservar. Evangelizar filhos de pastor. Era tipo isso. E eu acho isso muito curioso. Duro ministério. Necessário, né? Eu acho que eu sempre fui para mim mesmo uma espécie de Daniel. Eu sempre, de uma certa forma, eu me gabei do fato de ser filho de pastor, filho mais velho também, assim como a Lu, mas de ser um filho exemplar, que ia na igreja, que não se desviou, que não se revoltou, que amava o pai, admirava o pai, que tocava no louvor, que foi presidente da UCP, nem sabemos o que é isso, mas é alguma coisa dentro da igreja presbiteriana.
União de Crianças Presbiterianas. Enfim, eu cumpri todos os requisitos, né? Então, quando a gente fala, pô, tem um amigo meu que só falta ele se converter. Nem isso faltava, porque eu já era convertido. Já nasceu na unção. Impecável, né? Eu sou Nasceu impecável. Ó, tava muito mais legal no primeiro culto quando você errou a música, assim. No primeiro culto eu errei a música para mostrar que eu não sou perfeito. Ficou mais irônico. Meu conselho é depois vocês procurarem a irmã do Paulo, que tá aí. Minha irmã tá aí. Eu sempre fui o filho preferido lá em casa. Mas essa coisa, assim, caminhar com Jesus, de uma certa forma, é um processo onde cada vez mais a gente percebe que a gente não é o que a gente gostaria de ser, que a gente não é o que a gente se esforça muito para demonstrar, né? Por trás desse Paulo, existe alguém tão necessitado da misericórdia, da graça, do perdão, do resgate, da restauração de Deus, quanto qualquer outro. E caminhar com Jesus é perceber isso. Quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você tem noção do valor, da riqueza, do sacrifício dele, mais você percebe, eu sou muito necessitado disso. E eu preciso disso para a minha vida. E uma outra coisa que eu também lembrei no primeiro encontro é como é importante a gente caminhar junto como comunidade, porque a comunidade nos ajuda nesse processo, da gente perceber que a gente não é perfeito. Eu tenho o privilégio de ter amigos como Gustavo, como Vitor, como Marcos, como Zé, que falam, Paulo, você não está com essa bola toda não, muito pelo contrário, você é ridículo. Você precisa muito de Jesus, de restauração, de redenção. Brincadeiras à parte, mas é isso assim, né? A comunidade, num certo sentido, é espelho para a gente se perceber como a gente realmente é. Miseráveis, amados por Deus, com amor incondicional. Eu ia falar que eu sou o terceiro filho, mas nem precisa, assim, né? Mas a gente... É interessante que, geralmente, pessoas assim... E é importante você ouvir isso, principalmente porque a nossa igreja é feita de pessoas religiosas. A nossa igreja é feita de pessoas que até vieram de outras igrejas e que tem uma tradição religiosa já. Então a gente precisa ouvir isso. A sua perfeição está longe de ser perfeita. É só você se comparar com Jesus. Porque se você se comparar com o seu irmão, que é o pior que você, aí fica fácil. E Daniel, ele estava nesse episódio aqui, voltando para vocês entenderem o episódio que a gente leu, ele era um cara que orava 3 vezes por dia, era um cara sábio, fiel, responsável, honesto, e toda vez que ele era provado com essas histórias maravilhosas, ele eram pessoas que queriam pegar ele na fidelidade de Deus. Só tem um jeito desse cara ser infiel ao rei que ele está servindo. Se a regra que está colocada seja para ele parar de ser fiel a Deus. E aí eles chegam para Dário e falam assim, Dário, vamos pegar um período onde você só pode adorar você. Só esse mês é só você, que nenhum dos povos que a gente conquistou pode adorar seus deuses, mas dessa vez... E assim, é bem tentador, né? Ele estava de boa. Ele não é igual Nabucodonosor, ele estava de boa. E ele chega e... gostei, esse mês é só agora. Só que assina esse documento que é acima de você, Medo-Persa, onde nem você pode revogar. Então esse mês só você é adorado. E ele assina, porque daí pegou pelo ego, né? E aí ele assinou, e aí os caras vão lá em Daniel está orando, porque Daniel não ia fazer isso. E aí eles falam, olha, o Daniel, ele descumpriu. O texto vai dizer que da manhã até a noite, o rei tenta burlar a lei e não consegue. Para tentar salvar o Daniel. Para tentar né? salvar o Daniel. Ele falou, eu caí numa armadilha. E os caras falam, agora você tem que matar ele. E aí, a gente vai ver que ele vai e joga ele na cova dos leões.
Agora vamos falar sobre leões um pouquinho, só para a gente entender melhor. Porque não é só que cada nação tem um jeito de matar e torturar os seus malditos. Tem uns que crucificam, tem uns que queimam, enforcam, cadeira elétrica, e tem gente que, de repente, aquela turma gostava de jogar nos leões. É mais que isso. A gente tem que entender o que a Bíblia está narrando aqui. De novo, o drama. Desde o começo, e isso faz parte da pedagogia, para quem estuda, você pega uma ideia, você tem que fazer essa ideia ficar mais material, imanente, e depois você elabora essa ideia. Então, a Bíblia pega a ideia de que o mar e o caos e o monstro marinho é a anticriação. Desde o começo tem isso. Daqui a pouco você vai vendo a serpente também, incluindo do deserto, sendo esse caos, esse pecado, essa fera, essa besta que está trazendo o ser humano para longe, levando o ser humano para longe de Deus. Mas ao longo da Bíblia, claramente vai se colocando a ideia que pessoas vão virando a serpente. Caim é o primeiro que vira a serpente. Ele, na tentação, ele pega o seu irmão, leva para o deserto e mata. E aí você vai ver que o faraó é a personificação da serpente. Tanto que todo o confronto de Moisés joga a vara no chão, transforma numa serpente, engole a outra serpente. Ele está trabalhando com isso, essa figura, eu sou o Deus que manda nas bestas. Com o tempo a Bíblia vai pondo mais bicho para representar esse caos. Começa a colocar escorpião e aí coloca leão. Leão significa o monstro, o mal. Salmo 91, eu peguei alguns versículos, só 2 aqui. Salmo 91, 13 diz assim: você pisará no leão. Ninguém pisa em leão, gente. Leão você pega de outro jeito. Ou seja, está fazendo um paralelo com serpente e leão. Está dizendo que o Messias pisará no leão. Também em Jeremias 4, 7, quando está falando da Babilônia que está vindo, ele fala o seguinte, o profeta: um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações. Leão destruidor de nações? Se pôs a caminho. Ou seja, o leão virou a personificação, a ideia do mal, da serpente. Então, quando Daniel é jogado na cova dos leões, e agora presta atenção como é que era feito. Eles amarraram Daniel, jogou num buraco, pôs uma pedra e selou. Vocês já estão pegando o spoiler do final da minha pregação. Ele vai no Sheol, que era a palavra hebraica para lugar dos mortos. Ele está sendo jogado na profundeza do abismo, no lugar onde a morte reina, e ninguém tem a chave para voltar. Quando o rei chega lá no outro dia, porque o rei sabia que era uma furada contra esse profeta, ele fala: Daniel, o Deus que você serve é capaz de derrotar. Gente, é um leão. Se você está pensando de um leão como um animal, qualquer Deus, não precisa ser o Deus verdadeiro, até os deuses falsos dá para ganhar de um leãozinho, né? Você tem Hércules, você tem outros de outras, você tem outras. Essa é a ideia. O seu Deus pode derrotar esta besta. E é legal ele lá: ah, rei, que viva, ele está aqui, está tudo tranquilo. Tira ele. E fala que eles olharam para ver se tinha alguma ferida, alguma marca. Não tinha um arranhão. Pega isso, que é importante também. Não tinha um arranhão. E aí acontece que eles jogam quem fez a armadilha lá para dentro. Eles não chegam nem na profundeza, porque eles são despedaçados, porque é um negócio espiritual. E aí tem um cântico de que o Deus de Daniel vai reinar por todas as nações. Chegamos no Messias. Acabou a Bíblia. Não está bem? E aí no capítulo 7, Daniel, ele tem uma visão. Vem mais 4 bestas. Uma tem 4 cabeças, cheio de chifre. E aí, meu amigo, se você for ler, prepara para não dormir. E acaba o capítulo 7 dizendo: Daniel está apavorado. Porque o sonho que Daniel tem no capítulo 7 é: você não é suficiente, Daniel. Nem a sua perfeição é suficiente. Eu quero dizer isso para você. Talvez você seja uma pessoa boa, não fala palavrão, não bebe, não fuma,
não vê pornografia. Você está fera. Se você faz uma dessas coisas, não é para você, porque você já sabe que você precisa de Jesus. Estou falando para você que já melhorou. Para você que é uma versão melhor da gente. A gente tem gente aqui melhor do que a gente. Você honra o seu pai, sua mãe, sabe? Não é corrupto, não estoura. Você não é suficiente. Você um dia vai apavorar quando você vê a morte e a besta que traz para nos arruinar. E aí a gente fala, graças a Deus que o drama das Escrituras não acaba no Antigo Testamento. E o autor de Daniel, ele fala, lê de novo Marcos, porque a dica está aí. Porque se você chega no capítulo 7 e fala, se ele não é suficiente, então acabou para nós. Lê de novo. E eu decidi ler. Porque a gente fez a nossa cozinha da mensagem, e eu falei, cara, a gente tinha que colocar que ele não é, a nossa série é nem tão perfeita, mas aí eu estava forçando o texto para tentar achar um erro. Mas essa é a graça. O último ali da linhagem, versão 2.0, não é suficiente. E aí eu voltei e eu percebi, opa, tem um elemento a mais na história o tempo todo do livro de Daniel. Aliás, na verdade, em toda a Bíblia do Antigo Testamento. E se você perceber, quando os amigos de Daniel é jogado na fornalha para serem consumidos, os 3 estão lá, o rei Nabucodonosor fala, quantos a gente jogou na fornalha? 3, rei. Eu estou vendo 4. E um tem a visão como dos deuses. Jesus estava na fornalha, já lá falando, isso queima, né? Mas eu estou ajudando vocês. Quando o rei chega na cova dos leões da profundeza, selada por uma pedra, ele fala, Daniel, seu Deus te livrou dos leões. Me livrou? Tinha um homem, um anjo aqui, fechando a boca dos leões. O tempo todo, na nossa história, na história de Daniel, mas na nossa, Jesus está lá. Ele esteve lá com uma grande diferença. Ele nunca foi jogado lá. Ele estava lá porque nós fomos jogados lá. E ele foi para nos tirar. Quando eles movem a pedra, depois de 3 dias que Jesus está morto na cova da besta, ele sai. Vamos ver se tem algum arranhão nesse Jesus. Tem as marcas da cruz. Porque ele leva o que não merecia, para que a morte fosse vencida. E nunca mais, nem nós ou você perfeitinho, precisasse temer a morte. Porque o único que é perfeito, o Messias, ele derrota a besta de dentro para fora. Ele deixou ser engolida, como Jonas, para quando ele voltar, ele venceu a morte para sempre. Quando você for pegar os elementos da ceia, você é convidado, você que entende que desesperadamente precisa de Jesus, desse Messias, você é convidado a participar da ceia do Senhor. Todo aquele que entende que o nosso melhor não é suficiente, você é convidado. E eu quero fazer que você faça uma jornada. Enquanto você estiver na fila, enquanto o Paulo canta a música, lembre das covas que você participou. E tenha um olhar espiritual de voltar na tua vida, até mesmo antes de você se converter. Lembre que Jesus sempre esteve lá. E só foi suportável para você estar aqui porque Jesus estava lá na fornalha. Estava lá na cova, falando, antes de você me conhecer, eu já cuidava de você.